Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar os fatores da argumentação. Um argumento são proposições destinadas a fazer admitir uma dada tese, né? Então, argumentar é construir um discurso que tem a finalidade de persuadir. Como qualquer discurso, o argumento é um enunciado, resultante de um processo de enunciação, que põe em jogo três elementos: aquele que enuncia, o enunciador, né? O enunciatário, é o destinatário desta enunciação, e o discurso. Então, nós teremos aqui três elementos que poderiam ser chamados também de o orador, o auditório e a argumentação propriamente dita, que é o discurso. Esses três fatores concorrem para o ato persuasório. Como mostra Aristóteles na retórica, convergem para a persuasão o ethos do orador, o pathos do auditório e o logos, o discurso. O orador e o auditório são papéis socialmente determinados, cuja imagem se constrói no discurso. Falemos agora sobre o ethos do enunciador. O enunciador, ao construir o seu discurso, ele constrói também uma imagem de si mesmo. É essa imagem que ele constrói de si mesmo que vai ser chamada de ethos do enunciador. Aristóteles, em A Retórica, nos traz: é o ethos que leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal maneira que o orador inspira confiança. Confiamos sem dificuldade e mais prontamente nos homens de bem em todas as questões, mas confiamos neles de maneira absoluta, nas questões confusas ou que se prestam a equívocos. No entanto, é preciso que essa confiança seja resultado da força do discurso e não de uma prevenção favorável a respeito do orador. Nós temos que esse ethos diz respeito aos traços de caráter que o orador deve mostrar ao seu auditório, pouco importando aqui se ele está sendo sincero ou não, né? O objetivo, é claro, é o de causar uma impressão, né? Uma boa impressão. Quando o orador afirma, né? Quando ele enuncia uma informação, ao mesmo tempo ele está afirmando: sou isso, sou aquilo. Quando um professor diz: eu sou muito competente, ele está explicitando uma imagem sua no enunciado. Isso não serve de prova, não leva à construção do ethos. O caráter de pessoa competente constrói-se na maneira como ele organiza as aulas, como discorre sobre os temas. À medida que ele vai falando sobre a matéria, ele vai dizendo: sou competente. Um orador inspira confiança se os seus argumentos são razoáveis, ponderados, se ele argumenta com honestidade e sinceridade, se ele é solidário e amável com o auditório. Dominique Manguenot diz que o ethos compreende três componentes: o caráter, que é o conjunto de características psíquicas reveladas pelo enunciador, é o que chamaríamos o ethos propriamente dito; o corpo, diz respeito ao feixe de características físicas que o enunciador apresenta; e o tom, a dimensão vocal do enunciador desvelada pelo discurso. Esses três elementos aparecem tanto nos textos orais como nos escritos. Até mesmo, pessoal, nos textos escritos nós temos um tom mais vigoroso, mais lânguido. O enunciador, como nos mostrou Bakhtin, é sempre um sujeito social. Agora, o orador, para construir o seu discurso, ele precisa conhecer o seu auditório, né? Mas o que ele vai conhecer? Ele vai conhecer o pathos ou o estado de espírito do auditório. O pathos é a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo. Consequentemente, argumentar bem implica conhecer o que move ou comove o auditório a que o orador se destina. Nós podemos ter argumentos eficazes para certos auditórios, mas para outros eles podem não ser, né, eficazes. Argumentos podem ser válidos em certos momentos,
mas não sendo em outros momentos. Os argumentos apropriados em determinados lugares não atingem o mesmo resultado esperado em outros. Por isso que é importante conhecer o auditório. O patos não é a disposição real do auditório, mas sim uma imagem que o enunciador tem desse auditório. Essa imagem estabelece coerções para o discurso. Por exemplo, é diferente falar para um auditório de leigos ou de especialistas, para um adulto ou uma criança. Nesse sentido, o auditório, o enunciatário, o alvo, como dizem os publicitários, faz parte do sujeito da enunciação, porque esse auditório também é produtor do discurso, na medida em que ele determina as escolhas linguísticas daquele que está enunciando. Evidentemente, essas escolhas não são necessariamente conscientes. A imagem do enunciatário, ou seja, do auditório, é composta de uma complexa rede de relações. O orador precisa saber o que o auditório pensa, o que ele sente, como eles opinam, o que eles esperam. Cada auditório é particular, porque cada um tem conhecimentos, crenças, valores e emoções diversos. No entanto, há um auditório não especializado, que poderíamos, assim como Bakhtin, denominar de auditório médio, que é aquele auditório que acredita nos valores dominantes num dado tempo, numa determinada formação social. O orador sempre escolhe e articula seus argumentos em função de um ponto de vista sobre o auditório. O presidente Lula parece ter uma percepção muito aguda da imagem do enunciatário a quem ele se dirige. Num de seus discursos sobre as reformas da Previdência, afirmou que não era justo que uma procuradora ou uma professora universitária se aposentassem aos 48 anos, enquanto uma cortadora de cana se aposenta aos 60. Disse que iria mudar essa situação. O enunciatário poderia ser pensado como auditório médio, que poderia ser denominado o brasileiro comum. Essa imagem é constituída de uma rede de relações semânticas. Percebe a sociedade brasileira como um lugar de privilégios e injustiças. Sente revolta diante desse estado de coisas e espera um salvador que mude essa situação. Por isso, o ethos do enunciador, neste caso específico aqui do discurso de Lula, construído nesse discurso presidencial, é o ethos de um salvador. Daí o tom messiânico de seu discurso. É ele quem vai reparar as injustiças. Não existe nesse discurso a mediação, por exemplo, do Congresso Nacional. As mudanças serão dadas pela ação do presidente. Em 2003, em Pelotas, Lula afirmou: "Quando casei, engravidei minha galega na primeira noite, porque pernambucano não deixa por menos." Temos aqui o ethos do macho, que associa desempenho sexual à valentia, à coragem, que se apresenta como homem simples e sincero. Dirige-se a um enunciatário, cujo patos tem o mesmo perfil. Se o patos constrói a imagem do enunciatário, o ethos constrói a do enunciador. Normalmente pensa-se que comunicar seja apenas transmitir informações. A teoria da comunicação mostra que intervém na realização do ato comunicativo 6 fatores: o emissor, que é aquele que produz a mensagem; o receptor, que é aquele a quem a mensagem é transmitida; a mensagem, que é o elemento material que veicula informações; o código, um sistema linguístico, ou seja, um conjunto de elementos e de regras combinatórias que permite construir uma mensagem, por exemplo, uma língua, a língua portuguesa seria o código; o canal, que é o conjunto de meios sensoriais ou não pelos quais a mensagem é transmitida, por exemplo, o canal auditivo, telefone; e o referente, que é a situação a que a mensagem remete. Apesar de analisar de forma detida como cada um desses 6 fatores interfere no processo comunicacional, a teoria da comunicação vê o ato comunicativo de maneira muito simplificada, pois concebe emissor e receptor como sendo polos neutros, a quem caberia tão somente produzir, receber e compreender mensagens. Mas o processo comunicativo é muito mais complexo,
pois há uma diferença nítida entre comunicação recebida e comunicação assumida. Comunicar é agir sobre o outro. Consequentemente, não é só levar a esse outro, mensagens, mas é também fazer esse outro aceitar aquilo que está sendo transmitido. É fazer com que ele acredite naquilo que está sendo dito. Fazer aquilo que se propõe. Isso quer dizer que comunicar não é apenas fazer saber, mas principalmente fazer crer e fazer fazer. Comunicar significa obter adesão. E para essa adesão, nós temos aqui a dependência de opiniões prévias, de crenças, de aspirações, de valores, de normas de conduta, de convicções políticas, de sentimentos, de visões de mundo e etc. A argumentação trabalha com aquilo que é plausível, aquilo que é possível. Argumentar em sentido amplo, é fornecer razões em favor de determinada tese. Portanto, nós temos aqui uma diferença entre argumentar, e demonstrar logicamente. Por quê? Porque a demonstração lógica, ela implica que se duas ideias forem contrárias, uma será verdadeira e a outra falsa. A argumentação, em sentido amplo, ela vai demonstrar que uma ideia pode ser mais válida do que a outra. Isso significa que a adesão não se faz somente a teses verdadeiras, mas também a teses que parecem oportunas, aquelas teses que são socialmente justas, úteis. Então a argumentação, ela opera com aquilo que é preferível, ou seja, ela opera com juízos de valor, em que alguma coisa é considerada superior à outra, melhor do que a outra. A argumentação tem uma natureza não coerciva, uma vez que ela deixa ao ouvinte a hesitação, a dúvida, a liberdade de escolha, mesmo quando são propostas soluções racionais. Na argumentação, pessoal, não se opera com o verdadeiro e o falso, mas sim com o verossímil, com aquilo que não é evidente por si. O verossímil é o que parece verdadeiro, em virtude de um acordo numa dada formação social, numa determinada época. Aquilo que é verossímil é inerente ao objeto do discurso argumentativo, pois nas questões éticas, jurídicas, econômicas, filosóficas, não há o verdadeiro e o falso, mas sim aquilo que é mais ou menos verossímil. O senso comum tem a concepção de que a argumentação é uma questão de conceitos, servindo a linguagem para revestir esses conceitos. No entanto, essa concepção de argumentação é equivocada, pois os conceitos são significados criados pela linguagem humana. Então, a argumentação é uma questão de linguagem. Por isso, na argumentação, o enunciador trabalha com a pluralidade de sentidos de uma palavra, com a polissemia. Ele trabalha também com as ambiguidades. A ambiguidade e a vagueza são inerentes à linguagem natural. De um lado, os termos são polissêmicos, ou seja, eles vão ter mais de um significado. De outro lado, o sentido ele se constitui na contradição, na polêmica com outros discursos. E por isso as formações discursivas revelam interpretações e apreciações conflitantes. Nós não temos acesso direto à realidade. Esse acesso vem sempre mediado pela linguagem, e a linguagem não é neutra. As relações interdiscursivas, que são contraditórias, determinam um ponto de vista na interpretação dos fatos e acontecimentos. Estamos em lugares discursivos diferentes se, ao discutir, por exemplo, os acontecimentos de guerra na faixa de Gaza, dissermos que um soldado israelense foi apanhado, sequestrado ou capturado pelos militantes do Hamas. Que os que pertencem a este movimento são terroristas, militantes ou soldados, que a entrada do exército de Israel em Gaza é uma invasão ou uma resposta a um ataque. O MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, repudia o uso da palavra invasão e se vale do termo ocupação para denominar a sua forma de agir. Invadir, como costuma usar aqui o Estado, o jornal, se referiria a você entrar em um lugar que já está ocupado por alguém. Invadir é o que os Estados Unidos fizeram no Iraque, chegar com tropas e matar.
É o que Israel faz na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia. Isso é invadir. Ninguém vai chegar na tua casa e dizer: estamos entrando aqui. Isso é invadir. Isso o MSTS não faz. Ocupar é tomar lugares ociosos. Então o que nós temos aqui é que cada espaço discursivo põe em evidência certos sentidos para os mesmos termos e apaga outros, né? Apaga outros termos. Então nós temos aqui os mesmos acontecimentos, né, sendo expostos com a utilização de termos diferentes, expressões diferentes, uma vez que a linguagem não é neutra. Nas revistas, pessoal, nas cartas dos leitores, aparecem inúmeras reclamações a respeito da parcialidade dos jornais na cobertura dos acontecimentos, principalmente aqueles que suscitam posicionamentos apaixonados na sociedade, como as campanhas eleitorais, a guerra entre Israel e os palestinos. A maioria dos manuais de jornalismo explica que as matérias jornalísticas se dividem em informativas e opinativas. As opinativas apresentam a opinião do jornal ou de seus colaboradores. As informativas relatam informações. Tal distinção leva a gente a supor, pessoal, que as notícias sejam narradas de maneira imparcial, neutra e objetiva. No entanto, assim como em qualquer construção linguística, a objetividade, a neutralidade e essa imparcialidade são impossíveis, pois a linguagem está sempre carregada dos pontos de vista, da ideologia, das crenças de quem produz o texto. A seleção das palavras para identificar seres e denominar acontecimentos já revela um ponto de vista sobre os fatos. Nós não temos acesso direto à realidade. Esse acesso é sempre mediado pela linguagem. A escolha de uma palavra implica uma interpretação, que é feita a partir de um ponto de vista. A seleção, a hierarquização e as conexões daquilo que se relata também implicam um posicionamento. É muito diferente a gente falar: Pedro é um bom jogador, mas é um desagregador do grupo. E Pedro é um desagregador do grupo, mas é um bom jogador. No primeiro caso, não se gostaria de ter Pedro no time, para o qual se torce. No segundo caso, sim. Então, muitas vezes, uma manchete não expressa com exatidão o que aparece na notícia. Agora, se aquilo que são apresentados não são fatos, mas sim interpretações, os jornais são úteis para nos informarmos? Fiorin diz que não. Deve-se ter aqui exatidão. Exatidão significa que o que se narra não pode ser forjado, mas deve poder ser verificado por qualquer pessoa. Mesmo que o que se conta seja uma interpretação e não um fato, é preciso que o que deu origem à interpretação possa ser atestado por outra pessoa. É preciso também ter equilíbrio, que é oferecer o mesmo espaço a pontos de vista diversos. Apresentar sempre o outro lado da história, ou seja, mostrar diferentes interpretações a partir de óticas distintas. Muitas vezes, né, pessoal, o que nós podemos ver nos jornais, né, alguns jornais, são fatos verídicos, né, de fato são fatos verídicos. O problema é aquilo que não é exposto, né, as informações que não são expostas. Então a gente acaba vendo apenas um lado da história, né? Então é preciso ter aqui, né, esse equilíbrio, né? Mostrar os outros lados, ou então não mostrar apenas um ponto de vista. Nós vamos ter também a ambiguidade linguística, né? Uma construção ela vai ser ambígua quando ela se presta a mais de uma interpretação. No cabeçalho de um artigo publicado na Folha de São Paulo, nós temos: código defenderá cliente de banco. É uma frase ambígua, pois tem dois sentidos possíveis. O código agirá em defesa dos clientes contra os bancos, ou o código protegerá de um perigo os clientes de banco. Uma construção é ambígua quando ela se presta a mais de uma interpretação. Nesse caso, a dupla interpretação ocorre porque a colocação da expressão de banco permite entendê-la como complemento do verbo ou como adjunto adnominal. A ambiguidade e a vagueza são inerentes à linguagem natural,
porque de um lado a maior parte das palavras é polissêmica e de outro porque há pontos de vista contraditórios na compreensão dos fatos e dos acontecimentos. É o contexto que vai resolver a maioria dos casos de polissemia, e o conhecimento das contradições discursivas vai nos permitir saber de que lugar social fala alguém. No que diz respeito aos marcadores argumentativos, nós não podemos confiar no uso deles, como assim ou portanto. Isso para determinar se um argumento é logicamente adequado, pois nem sempre eles introduzem um ato de fala que expressa a conclusão de um argumento lógico. Por exemplo, em eu estava cansado, assim parei de trabalhar. O marcador assim indica causa e não conclusão. A mesma coisa acontece em uns sinais de pontuação demarcam a frase e o direcionamento de leitura. Assim, contribuem para o direcionamento da leitura, em que assim quer dizer por causa disso. Em vou lá hoje, assim, se você quiser, vamos juntos. O assim aponta para a continuação do discurso e, por isso, tem um sentido próximo ao de uma conjunção aditiva. Temos aqui a polissemia fazendo parte, da língua. Nem sempre é verdadeiro que, na fala cotidiana, o antecedente de um raciocínio da forma se, então, expressa uma condição suficiente e não necessária. Muitas vezes a validade do raciocínio é orientada pragmaticamente. Considera-se adequado o raciocínio choveu, a grama está molhada. Se formos, porém, pensá-lo do ponto de vista lógico, veremos que não se sustenta. Se chove, a grama fica molhada. A grama está molhada, portanto, choveu. Isso porque o antecedente afirma uma condição suficiente. Consequentemente, há um erro lógico, em que a confirmação do antecedente é inferida a partir da afirmação do consequente. No entanto, pragmaticamente, é perfeito a gente inferir que choveu, em razão do estado da grama. Se o argumento não é dedutivamente válido, ele é indutivamente plausível. A linguagem politicamente correta é a expressão do aparecimento na cena pública de identidades que eram reprimidas e recalcadas, como as mulheres, negros, homossexuais. Isso revela a força dessas minorias, que eram discriminadas, ridicularizadas, desconsideradas. Pretende-se, com a linguagem politicamente correta, combater o preconceito, proscrevendo-se aqui um vocabulário que é fortemente negativo em relação a esses grupos sociais. A ideia é que, alterando-se a linguagem, mudam-se as atitudes discriminatórias. Essa linguagem politicamente correta nos leva a pensar em uma série de aspectos a respeito do funcionamento da linguagem. O primeiro é que, como já ensinava Aristóteles na retórica, aquele que fala ou escreve cria, ao produzir um texto, uma imagem de si mesmo. Sem dúvida, a presença de certas palavras num determinado texto faz com que ela seja racista, machista, criando uma imagem de que seu autor é alguém que tem preconceito contra as mulheres, contra os negros, os índios, os homossexuais e assim por diante. O que é preciso saber é se combater o uso dessas palavras ou expressões que patenteiam discriminação é um instrumento eficaz de luta contra ela. É verdade que a linguagem modela sentimentos e emoções. Se alguém sempre ouviu certos termos ou expressões como negro, bicha ou coisa de mulher, isso sendo dito, com desdém ou com raiva, certamente vai desenvolver uma atitude machista ou racista. Quem é tratado com gritos ou com ameaças, seguramente não vai introjetar atitudes de bondade ou doçura. Então, pessoal, usar uma linguagem não marcada por fortes conotações pejorativas é um meio de diminuir comportamentos preconceituosos ou discriminatórios. Por outro lado, é preciso atentar para dois aspectos. O primeiro é que o cuidado excessivo na busca de eufemismos para designar certos grupos sociais revela a existência de preconceitos arraigados na vida social. Se assim não fosse, a gente poderia empregar, sem qualquer problema, por exemplo, o vocábulo negro, sem precisar recorrer à expressão afrodescendente. Em segundo lugar, os defensores da linguagem politicamente correta acreditam que existam termos neutros ou objetivos, o que absolutamente não é verdade. Considera-se que os termos bicha, viado, fresco são mais preconceituosos que a designação gay.
Isso é parcialmente verdadeiro, pois os três primeiros estão marcados por pesada conotação negativa. No entanto, o termo gay também vai assumindo um valor pejorativo, tanto que a semelhança do aumentativo bichona e do diminutivo bichinha criaram-se gaysaço e gayzinho. Isso ocorre porque as condições de produção dos discursos sobre a mulher, o negro, o homossexual são as de existência de fortes preconceitos em nossa formação social. Isso significa que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir. Entretanto, como a conotação negativa é uma questão de grau, não é irrelevante deixar de usar os termos mais fortemente identificados com atitudes racistas, machistas, etc. Então, pessoal, é importante a gente ter em mente que a palavra, ela é isolada, não carrega um sentido e apreciação social. O termo ele funciona num discurso e não isoladamente. Nem todos os usos do vocábulo negro com valor negativo denotam racismo. Por exemplo, dizer que é racismo na expressão nuvens negras no horizonte do país é um equívoco, porque o sentido conotativo de situação preocupante que aparece no discurso político-econômico está relacionado à meteorologia, nada tendo a ver com raças ou etnias. Na verdade, considerar que a palavra exerce sua função independentemente do contexto é afirmar então que as expressões passar em branco todos aqueles anos ou dar um branco, no sentido de passar sem ter realizado coisa alguma naqueles anos ou sofrer uma incapacidade de lembrar ou de raciocinar, são racistas. Os interlocutores de uma discussão devem sempre partir de um ponto de vista em comum entre eles, defendendo ideias opostas a partir dele. Caso contrário, a interação não leva a nada, pois o que um diz nada tem a ver com o que outro afirma. Os pontos comuns podem ser acordados explicitamente no início da discussão e continuarão válidos ao longo dela. No entanto, isso é uma exceção. Normalmente, o ponto de partida comum é uma suposição que está implícita. A primeira operação da arte retórica é a invenção. E quando se fala aqui de invenção, nós vamos ter a busca pelo enunciador de argumentos disponíveis numa espécie de inventário, sendo aqui a ação de encontrar argumentos em materiais já dados. Esses argumentos disponíveis são os topoi, lugares. Os topoi classificam-se, segundo Aristóteles, em lugares próprios e lugares comuns. Os lugares próprios são aqueles específicos de uma ciência particular, em outras palavras, de um dado campo discursivo, enquanto que os lugares comuns podem ser utilizados em qualquer campo discursivo. O lugar comum vai servir de espaço para a construção de argumentos conflitantes. O lugar comum significa algo que é de conhecimento de todos. Nesse sentido, que não é aristotélico, o lugar comum pode apresentar-se como uma sentença, que, segundo o próprio Aristóteles, revela uma opinião comum, que é evidente e não precisa de provas. Teríamos as premissas de ordem geral que permitem fundar valores e hierarquias. Perelman e Titeca apresentam os seguintes lugares comuns: da quantidade e o da qualidade, da ordem, do existente, da essência e da pessoa. O lugar da quantidade é aquele que afirma que uma coisa é preferível à outra em virtude da quantidade. Mostra que alguma coisa é superior à outra por ser proveitosa a um número maior de pessoas, por ser mais durável, por ser mais útil em situações mais variadas. O argumento democrático apela para o lugar da quantidade, já que é a maioria quem escolhe os governantes. O lugar da qualidade é aquele segundo o qual é preferível aquilo que é único, que é raro, insubstituível, extraordinário. Despreza aquilo que é banal e valoriza o que é precário. Normalmente apelam para esse lugar as publicidades dos produtos de luxo ou reputados como tal. Ao contrário do lugar da quantidade, esse é o lugar dos argumentos elitistas. O lugar da ordem é aquele que afirma a superioridade da causa sobre o efeito, do anterior sobre o posterior. Por exemplo, os índios brasileiros têm direito a todas as terras do território nacional, porque já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Nós podemos ter tanto aqueles argumentos, que
consideram o presente uma decadência, um retrocesso, e o passado, né, como sendo algo para ser exaltado. Mas também vamos ter o argumento contrário, o que exalta a juventude, a modernidade, em detrimento do passado, que seria aquilo que é ultrapassado. O lugar do existente é aquele que declara a superioridade do que é sobre aquilo que é apenas possível, do real, sobre o que é imaginário ou utópico. É um caso, por exemplo, do provérbio: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O lugar da essência é aquele em que se considera que o essencial é preferível ao fortuito. Neste lugar, entram os argumentos que mostram os indivíduos como representação de um padrão, de uma essência. O lugar da pessoa é aquele que apela para o valor da pessoa, a sua dignidade, o seu mérito, a sua importância. Os dois lugares mais significativos são os da quantidade e o da qualidade. O mais importante é que a preferência por um desses lugares esteja vinculada a valores dominantes numa dada formação social, numa certa época. É importante a gente levar em conta que o lugar comum é um esquema discursivo e, portanto, argumentos conflitantes podem existir investidos no mesmo lugar comum. Tanto aqueles que consideram o passado a Idade do Ouro e veem o presente como decadência, como aqueles que avaliam que o passado é uma época atrasada e o presente representa um progresso. Com a perda do prestígio da retórica, que tem início no século XIX, o lugar comum passou a significar clichê, a frase feita. Passou a ser relacionado com a ideia de banalidade. E é por isso, pessoal, que os manuais de estilo acabam condenando de forma veemente o lugar comum, né? Pois bem, e nós finalizamos aqui este capítulo. Né? Na próxima aula nós vamos iniciar a parte 2, os argumentos. Bons estudos a todos e até a próxima. O que é importante é que os governantes do mundo percebam que não é possível governar um país apenas com o conhecimento da universidade. É preciso governar um país também com o sentimento do coração. É preciso que um governante tenha um olhar de mãe, porque não tem nada mais justo do que uma mãe. Uma mãe, se tiver 10 filhos, ela vai garantir que cada um tenha um pedaço de carne ou um copo de leite. Não adianta ser bonito, não adianta ser mais forte ou chorar. Todos vão ganhar igual. Se tiver um doente ou debilitado, é para aquele que a mãe vai dar um copo de leite a mais ou um pedaço de carne a mais. É com esse sentimento que nós, governantes, precisamos governar os nossos países. Lembrando que por detrás de cada número tem uma criança, tem uma mulher ou tem um velho, precisando que a gente lute por eles. Porque a fome não leva ninguém à revolução. Saulo, fazendo misturinha que eu não conheço. Amigo, desculpa, quem é o gerente aqui, hein? O gerente é ele ali, ó. Quem? É o rapaz ali, ó. Sim, mas tem um monte de gente ali. Sim, ele é o único que... Ele é... O menino ali, ó, ele é aquele ali, ó. Segue meu braço aqui, ele tá ali, eu tô apontando pra ele ali, ó. Ali, ó. Mas Tá lá. como que ele é? Como é que ele é? Ele é... Ué, ele é... Ele é moreno, né? Sim, mas todo mundo que tá ali é moreno. Sim, mas ele tá sorrindo. Mas tá todo mundo ali meio que sorrindo, né? Só para de sorrir, o pessoal sorri muito também. Ele tá ali, é o único que... Ele dá mais 3, 4 pra gente aqui, Sim, ó. mas ele tá perto de quem? Tá perto pô. Eita, rapaz. Ali do menino ali, do garoto. Quem? Coisinha ali, do coisa. Do coisa ali, do cabelo. Que tem cabelo ali, tá de cabelo. Desculpa, amigo, não tô entendendo, não. Tem gente ali, não tem um grupo? Sim, tem. Ele tá no grupo.
Tá, mas tem uma galera lá, um monte de gente lá com ele. É, ele tá com a galera dele. É isso aí, com todo mundo ali. Ele tá do lado Do homem ou da mulher? Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo ali é uma pessoa. Da pessoa do lado ali dele, que tá ali do lado dele. Tá difícil pra mim. Tá, nossa, se agora então tá difícil. O que é isso? É segregação? O que tá acontecendo, amigo? Vê o limão, vê o limão.